hoje mais um episódio do Billioncast, o podcast que trabalha com as estratégias por trás dos bastidores, com as estratégias milionárias que você não sabe e nem de onde vem. Aqui não tem achismo, aqui tem estratégia. Não tem palco, tem a vida como ela é. Afinal de contas, grandes decisões existem pessoas. Atrás de grandes fortunas existem estratégias e numa boa mesa sempre deveria existir um bom tributarista. Eu sou Renata Belin, sou advogada tributarista há mais de 25 anos, doutora em Finanças Públicas e Tributação, professora da FGV, da PUC, da USP, do IBMEC, mentora, empresária, investidora do ramo imobiliário e hoje vou conversar com vocês com uma excelente tributarista que vai mudar a sua forma de ver o negócio. Nós vamos conversar com a head da Vela de Impostos, que é Marina Mori. Marina é uma profissional que atua no mais alto nível tributário global. Ela é Tax da Vela Company, uma multinacional de beleza com presença internacional. Com uma estratégia consolidada em grandes empresas como BMW, KPMG, Ernst Young, Marina ela lidera decisões estratégicas que envolvem diferentes jurisdições, estruturação fiscal, governança corporativa e ambientes de altíssima complexidade. Ela representa a combinação perfeita entre conhecimento técnico, visão de negócio e a liderança feminina. É com esse gigante que eu vou conversar hoje. Bem-vinda a esse podcast, Marina. Obrigada, Renata. Estou muito feliz de estar aqui, muito agradecida pelo convite e animada para a nossa conversa. Bom, para começar, eu preciso saber quem é a Marina. De onde que ela veio, porque ela não nasceu head de tax da Vela. Não é? Não. Então, vamos lá. Conta um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória. Bom, vamos lá. Eu vou começar bem do começo, tá? Que eu gosto de contar a história. Eu vim de uma família de classe média, né? Enfim, classe média comum, né? Sempre morei na zona sul de São Paulo. Sou filha de serralheiro. Meu pai trabalhou muitos anos nessa área. Meus pais são falecidos já, ambos. Minha mãe veio para São Paulo adulta. Ela era uma mulher baiana. Então, sou filha de baiana com japonês. Uma mistura aí que pro Brasil é bem comum, né? Cresci, na minha família eu sempre tive uma criação muito libertária, sempre foi dito para mim que eu precisava estudar muito e escolher uma profissão que pagasse as minhas contas. Então, nunca fui estimulada para grandes ambições, era uma regra só. Estude bastante, encontre uma profissão que você pague o que você gaste. Ponto. E aí, né, a vida nos proporciona coisas engraçadas. Então, apesar dessa educação libertária, eu escolhi o direito, que é algo clássico, né? Sim. Poderia ter escolhido muitas outras coisas e acabei indo pro direito. E quando eu fiz essa escolha, eu sempre quis ser professora, tinha um sonho desde criança de dar aula. Mas olhando aquelas, não sei se é da sua época, mas tinha umas revistas pré-vestibulares e a gente olhava os cursos e falava quais eram as profissões possíveis. E eu via ali que no direito tinham muitas possibilidades, inclusive da aula. Eu falei, vou aqui, gostei disso aqui. Eu comecei a estudar direito, demorei bastante para me formar, porque já no primeiro ano eu entrei num store boutique, né, como estagiária, e meu primeiro estágio foi na área tributária já. Olha. Então eu não tive outras experiências, eu tive experiências anteriores profissionais, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, mas ali com 18 anos, 19 anos eu já estava fazendo estágio na área tributária. Então, eu gostei desde o início e eu acho que eu gostei porque eu aprendi o direito tributário no escritório. Quando chegou lá no último ano, que eu aprendi na faculdade, eu achei muito complexo. E todo mundo achava muito complexo, provavelmente pela forma como era ensinado antes, né? Eu acho que hoje em dia é muito diferente do que era há mais de 20 anos atrás. Então, eu entrei na área dessa forma. Comecei no escritório de advocacia. Dali eu fui para a KPMG, fiquei lá até a posição de gerente sênior, então eu comecei ali como consultora, atendia bastante auditoria, aprendi contabilidade na KPMG, que também me abriu, assim, brilhou os olhos também, porque eu saí de um mundo mais teórico e fui ali para a prática de olhar um balancete, entender como é que a empresa funcionava e com um olhar mais apurado, assim. Então, foi bem interessante. Depois eu passei a fazer mais projetos de implantação de sistema, né? E aí eu conheci também um outro lado.
E aí, quando eu comecei a fazer projetos de site location, foi quando eu migrei, saí da KPMG e fui para a PwC, fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio. E depois eu fui... tinha um amigo meu muito próximo, ele era sócio da UI. A gente tinha trabalhado juntos na KPMG e aí ele fez o convite e eu fui para a UI. Fiquei lá por quase 2 anos só focada em projetos de consultoria mesmo, de site location. E aí eu tinha um comichão ali, uma coisa que eu queria ir para a indústria. Só que naquela época, a Marina lá de 2016, eu tinha a sensação que eu não era capaz, né? Eu tinha a sensação de que eu era muito capaz, muito capacitada, com muitas habilidades para trabalhar em projetos. E não para tocar a área tributária de uma empresa, né? E aí eu lembro que na época eu fui super criticada pelos meus colegas ali que estavam comigo, que me conheciam, né, da área, porque eu fui e eu dei um passo atrás. Eu fui para ser gerente de Tax Compliance da BMW. E fui para ganhar um pouco menos, mas eu falei, bom, eu quero aprender e eu quero aprender tranquila, né? Eu quero chegar e aprender. Eu não quero chegar já com muita cobrança. Eu quero primeiro mostrar para que eu vim. Eu queria muito aprender diretos, porque eu sempre fui focada em diretos na parte aduaneira. E lá eu teria a oportunidade de aprender imposto de renda. Então, enfim. E aí eu fui e eu fiquei muito feliz, porque em pouco tempo eu consegui estruturar a área de Tax Compliance. Depois eu migrei para a área de Planning Controversy. Também estruturei a área. Aí eu saí de licença maternidade da minha primeira filha. Depois eu voltei e minha chefe, na época, estava de mudança para a Alemanha. Ela tinha sido transferida. E aí E foi bem na época que eu voltei. Na minha cabeça eu tinha um plano. Eu falei, bom, aprendi o que eu queria aprender, agora eu quero crescer. E juntou, né? Porque ela estava de mudança, ia abrir a vaga dela, ela perguntou se eu queria participar do processo. Participei do processo, deu tudo certo. E aí foi a minha primeira experiência como head da área. E lá eu cuidava da parte tributária e aduaneira. E aí também abri um outro mundo, porque eu consolidei aquilo que eu aprendi da parte de imposto de renda e também entendi que a parte operacional de uma empresa pode ser muito estratégica, por conta da parte aduaneira. Verdade. E aí eu fiquei no total lá, em todas essas posições, deu um pouco mais de 6 anos. Aí eu saí. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, fora do mercado. E aí, enfim, fui advogar um pouquinho, vi que eu não gostava, Vai testando, né? Fui tocar ali o negócio do meu companheiro. Achei muito interessante, só que achei que fosse demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano para estruturar o escritório dele. Foi muito rápido, tinha aquelas burocracias e, né, arquiteto é meio artista, não consegue ali lidar com a burocracia do dia a dia. E aí foi quando depois apareceu a posição da vela. Eu comecei a me movimentar para voltar para o mercado, fiz alguns processos, recebi alguns nãos, e eu gosto de falar disso nas mentorias, porque às vezes a gente fica muito frustrado quando quer muito uma vaga e não consegue, né? Mas isso faz a gente crescer também. E aí eu consegui entrar na vela em julho de 23. E tô lá até hoje, vai fazer 2 anos. E tá gostando? Tô amando. O que você gosta mais de trabalhar lá? A cultura, não sei se todas as empresas do setor de beleza são assim, né? Mas a cultura da vela é uma cultura que me encanta muito, assim. É um lugar onde eu consigo ser exatamente quem eu sou. Exatamente, assim. Exatamente. É claro que a gente tem filtros sociais, claro, é óbvio, claro, né? Claro. Mas tem uma premiação anual, né? A gente tem um evento anual. E ocorre a premiação dos 5 valores da vela, né? E um deles é corajoso. E aí, eu ganhei o prêmio ano passado, né? E aí um amigo meu falou assim, é engraçado, né? Antigamente você escutava que você era a insubordinada, a bocuda da reunião, porque tinha que falar um pouco menos ali, e agora você é premiada. Eu falei, tá vendo como o ambiente faz toda a diferença pra nossa performance? A gente ficou brincando com isso, né? E faz mesmo, eu costumo dizer, diferença. Marina, que o conhecimento a gente traz, a gente faz por onde adquirir, aliás, é a nossa obrigação. Mas o que faz, às vezes, a coisa exponencializar, por isso que eu tô falando sobre isso, é o ambiente. Sim. E mais do que o ambiente, as pessoas que dão dentro dele, né? Que algumas vão te falar alguma coisa que vai te deixar triste ou até te desmotiva. E tem aquele cenário que tá ali num ambiente bom,
gostoso de trabalhar, e eu venho conversando com pessoas e eu tenho percebido que a cultura, o ambiente e as pessoas só reforçam a minha maneira de pensar, que é isso que faz mudar o jogo, né? Dentro daquele ambiente, claro, que está de acordo com seus valores, onde você se sente bem e cercado de pessoas que querem que você cresça ainda mais, né? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, eu acredito que na sua também, faz diferença de você estar no ambiente se sentindo bem. Com certeza. Lugar perfeito não existe. Não existe família perfeita, trabalho perfeito. Isso não existe, né? Só que entre o perfeito e o insalubre tem um mundo, né? Então, eu acho que hoje em dia, assim, eu valorizo muitas coisas que antes não eram tão importantes para mim. Até porque eu tenho outros projetos, né? Então, eu estudo, né? Eu tô no mestrado, fora da área do tributário. Você faz sobre o quê? Antropologia. Olha, conta mais sobre isso. Então, e aí eu preciso ter saúde mental para conseguir. Eu preciso ter animação para conseguir. Então, o trabalho não pode ser um local que me desanime. Suga tudo, né? Pelo contrário, me energiza. Tem dias que são mais difíceis, tem reuniões difíceis, tem notícias difíceis que a gente tem que dar, porque a gente é porta-voz de notícias boas, a gente é envolvido em projetos legais, mas a gente também é porta-voz de risco tributário. Sim, o tempo todo. O tempo todo, né? É. Tem um negócio incrível aqui. A gente fala, então, não é bem assim. Tem essa parte aqui que talvez não seja boa. Vamos falar com os advogados. Então, é isso, é sobre isso também. Então, eu acho que o ambiente, quando ele é acolhedor e te deixa à vontade para você mostrar a sua essência, ele com certeza potencializa o nosso crescimento. E eu falo nas mentorias que, assim, se aquele ambiente não traz isso para você, dificilmente você vai conseguir se adaptar totalmente ao ambiente. Então, você murcha. Então, você precisa procurar outro ambiente. E até habilidades que são inatas acabam ficando ali escondidinhas, né? Fica, porque você começa a murchar, seu brilho vai caindo, e você, quando você vê, você tá ali só cumprindo tabela. E aí, você não vai conseguir crescer. É verdade. Seu potencial não aparece. Você precisa brilhar. Então, é hora de você procurar outro lugar, né? Porque aquilo, o mundo não vai se adaptar a você, né? Nesse quesito. A gente tem outras questões que o mundo tem que sim se adaptar por outras questões de inclusão e tudo mais. Agora, não porque você tem valorizar a empresa B, não tá dando match ali, você precisa mudar. E foi por isso que você desenvolveu ser mentora também de uma transição de carreira? Por isso acho também? Que sim, também. Já pegando assim, esse link? Como eu fiquei muitos anos na consultoria, hoje metade da minha carreira foi em consultoria, né? E principalmente em Big Four, a gente tem treinamento constante de liderança, de aconselhamento. Tinha um programa formal na PwC que era de mentoria. Então, a gente é treinado para isso. E aí, quando eu saí da consultoria e migrei para a indústria, muitas pessoas me procuravam ainda para conversar. E eu tinha as conversas e seguia, né? E uma amiga minha falou, mas por que você não faz disso um projeto, um trabalho? E eu tava na BMW, eu falei, não dá tempo, eu não consigo, é muita coisa, tal. E aí, em 2022, eu dei uma mentoria para uma amiga minha, que ela é advogada da área civil. E aí a gente fez 3 sessões, aí ela falou assim, mas eu queria te pagar. Eu falei, não, claro que não, né? Ela falou assim, não, mas então você vai ter que começar a fazer isso profissionalmente, porque não faz sentido. E aí, eu sempre faço coisas na quarta-feira de cinzas, eu adoro carnaval. E quarta-feira de cinzas, pra mim, é um momento de lançar projetos, sabe? E aí, na quarta-feira de cinzas de 24, eu oficialmente passei a dar mentorias de forma profissional. Para mulheres. Para mulheres. Eu falo que eu bato papo com homens, mais próximos, mais amigos, mas eu sinto que eu tenho pouco a agregar, né? Eu acho que tem um viés ali muito focado para aquilo que a gente tem, né? Só que a gente precisa ser estimulado a mostrar um pouco mais. E para os homens, isso, no mercado de trabalho, não tem essa demanda, porque meio que já é esperado deles, entendeu? Então, óbvio, converso, mas a mentoria em si, eu por enquanto, só para mulheres. Os encontros que eu faço, as oficinas, aceito homens, mas a mentoria específica são mulheres. Focou, é o que você acha que agrega. Sim. E você tem que fazer o que te faz bem. Sim. Quem sabe um dia, nada na vida é engessado, nada é estático, né? engessado, não. Pode ser que um dia, quem sabe, né, você acha que não. Dá para ajudar homens também, isso aí. Agora me conta esse negócio de antropologia. Da onde que veio isso? Então...
Nesse trajeto ali de faz direito, tranca direito, faz direito. E aí eu fui tirar o OAB, assim, achei que não fosse passar porque já tinha muito tempo e... Tua primeira formação? Direito. É direito mesmo? Só que aí eu fiz um pouco de administração, fiz um pouco de contabilidade, fiz 2 anos e meio de sociologia e aí me apaixonei. Falei, não, em algum momento eu vou fazer isso. Vou fazer isso, né? Se eu tivesse uma forma de pagar as minhas contas, lembrando muito da minha família, né? Com isso, eu seguiria por esse caminho. Só que, enfim, hoje em dia não tenho como ir por esse caminho e eu gosto muito da minha profissão. Então, hoje não é um problema. Hobby. Ou por enquanto é um hobby. E aí eu fiz 2 anos e meio na graduação, pegou um pedaço da pandemia, então eu consegui fazer muita aula online. Só que quando acabou, as sessões acabaram, voltou presencial, e aí eu não tinha como ir para graduação 5 dias na semana. Era impossível. Tentei fazer à noite, ficava exausta. E aí eu parei um pouco esse projeto. Foi quando eu tirei o OAB. E tirou? Tirei. Foi muito gostoso estudar, sabe? Assim. Uhum. E aí eu escrevi um artigo sobre violência obstétrica. Eu falei, quer saber? Eu vou seguir para pesquisar, eu vou ir por essa área. E aí eu apliquei para o mestrado, não consegui, porque o projeto ele é interdisciplinar, então para a parte jurídica estava boa, mas para a parte antropológica estava fraco, né? E aí eu falei, bom, então eu vou por outro caminho, eu vou entrar como aluno especial, vou, né, voltar a estudar e vou arrumar meu projeto. E aí eu tô nisso agora, tô adorando, assim, e é um ambiente, eu comentei hoje com uma amiga minha, que é muito gostoso, engraçado, eu me senti a pessoa mais júnior do lugar, sabe? Porque na aula do mestrado, eu sou a outsider ali. Porque tem advogadas no... Claro, eu te entendo. Só que elas têm outro viés, assim. E já estão, como enfim, na pós, tem mestrando, doutorando, e aí está naquele mix, e eu sou a pessoa menos experiente, né? Então, para mim tá sendo legal, porque a troca é muito boa e eu tô lá, assim, super encantada com isso. Então... E é importante para qualquer coisa você se sentir desafiado, né? Sim. Porque isso, na minha opinião, pelo menos, você que estuda comportamento, a gente sabe que se isso aqui desafia, isso vai refletir no seu trabalho como gestora, no seu olhar na hora de uma decisão fiscal, porque isso tudo transborda dentro da gente outras habilidades que vão muito além dos números. Ou de um conhecimento técnico na leitura da tua equipe. Sim. Se a coisa está indo bem, se não está, um time engajado ou não. Transitou muito na academia, que você fez mestrado, doutorado, pós-doc. Você deve ter percebido isso, que existe uma lacuna, né, entre a academia e o corporativo. Sim. Existe uma lacuna muito grande. E hoje em dia tem antropólogos que são mais populares, né? Assim, então, tem antropólogo fazendo podcast, explicando numa linguagem muito mais usual do dia a dia, porque aí não é só com o corporativo, técnico, é com o dia a dia mesmo, né? Porque a gente, estuda comportamento, estuda cultura. E como que isso não dialoga com a sociedade, né? Sim. Então, tem esse desejo também de... né? E futuramente, daqui uns 10 anos, eu quero dar aula. Então, eu tô... Por que 10 anos? Porque eu quero essa formação. Eu não quero dar aula em direito tributário, eu quero dar aula. Entendi. Entendeu? Eu quero. Então eu ainda sou muito. Ainda sou júnior nessa área. Mas isso é bom, né? Que a gente se sentar em mesas que a gente, de repente, não conhece tanto para nos desafiar a crescer mais. E quem sabe atingir esse desejo no teu futuro. De joviedade. Eu não sei se você se sente assim. Eu fico me Não sentindo... tenha dúvida. Nossa, 41 anos me sinto super jovem. Porque tem uma professora lá que tem 32. Que já tá fazendo pós-doc. Então, eu acho que essa menina começou com 12 anos a estudar, com 15 da aula, não é possível. Então, é gostoso. É bom, né? E é bom a gente trazer esse oxigênio para dentro de casa, nos negócios. E hoje você também ocupa uma posição que você também lidera o mercado, não só nacional, mas também internacional da vela. Sim, a gente tem muita interação, meu repórter hoje é totalmente para fora. E é comum, né? Nas multinacionais, a gente tem uma pessoa local reportando para fora. E essa questão de explicar... antes a gente falava muito de explicar a complexidade, né? Hoje em dia, eu não vejo mais assim. Hoje em dia, pelo menos o meu chefe que fica no exterior, ele é muito, assim, bem preparado. Então, não gasto horas explicando 1000 cálculos. Ele já
consegue pegar as coisas de uma forma muito mais rápida. Então, hoje em dia, essa não é a minha maior dificuldade, né? E para os negócios também, né? O CEO e o CFO, lá, o nosso presidente e o CFO, eles também são letrados em Texas. Também não é uma grande dificuldade. Então, acho que comparando com o que a gente já viveu conhece, né? há uns 5, 10 anos atrás, que a gente gastava muito tempo com isso, né? Explicando os efeitos, os impactos. Hoje em dia, eles já vêm mais preparados, estão mais conhecedores, a nossa área está mais integrada com o negócio e a gente tem um protagonismo diferente hoje. Então, assim, o desafio hoje é esse, né? Não perder esse lugar à mesa ali que E é importante, né? Porque, como eu falei, né? Movimenta decisões, eu falei bilionário, mas eu não estou errada, né? Porque a gente está trabalhando uma companhia internacional. Sim. Né? Que movimenta muito dinheiro. E se movimenta muito dinheiro, está pagando muito imposto. Sim. Ou contribuição. E se você não tem esse olhar mais apurado para entregar o que é devido... Sim. E o foco da empresa não é assim... A saúde, a gente está lá para garantir a saúde financeira, para garantir eficácia, e o foco da empresa não é isso. O foco da empresa é vender produto, é gerar lucro, é distribuir dividendos. Então, essa mudança de mentalidade que para mim foi muito bacana quando eu saí da consultoria e fui para a empresa, né? Entendeu? Porque o foco muda. Né? Eu tenho que conhecer o produto. Aqui eu adoro os produtos da Vela, então já fica muito mais fácil, né? já ajuda. Assim, eu entrei na BMW não gostando muito de carro, não ligava muito. Saí de lá chateada que eu não ia mais andar de BMW, entendeu? E agora na Vela... Por enquanto. É boa. Gostei Por enquanto. Gostei. E assim, eu tenho que conhecer o produto, eu tenho que conhecer o cliente, eu tenho que conhecer o fornecedor, eu tenho que saber como é que funciona a malha, eu tenho que entender de tudo. Né? Do contrário, eu vou estar na mesa e não vou estar agregando. Então, e é uma coisa que a gente faz ativamente, porque se eu não estiver ativamente com o time de compras e de vendas falando, me leva junto, eu quero ir no fornecedor, eu quero ir no cliente, eles não vão lembrar. Então, o pessoal de trade eu cobro, eu falo, gente, vai ter visita em São Paulo? Quero ir junto, me chama. Não, é aquilo, né? Era até o link do que eu ia te perguntar, que eu acho que você já me respondeu sem eu perguntar. Porque conforme a gente vai crescendo na companhia e tendo cargos de liderança, as responsabilidades começam a pesar. E aí a gente precisa mudar, às vezes, ou a nossa forma de lidar, ou de pensar, ou mesmo de agir. Que talvez lá no passado não fosse essa. E hoje ter essa visão mais multidisciplinar dentro do negócio para agregar... Eu acredito que seja um diferencial gigante, né, dentro da estrutura. Sim, porque... E eu vejo muito Você sente isso também? Sinto. E assim, no meu time hoje, tem uma analista e 2 gerentes. E eu como a executiva da área, né? E aí, assim, eu comentei... A gente estava fazendo uma reunião de time e tal, e eu comentei com elas, né? Que até o momento da carreira vai ter o seu gestor... te estimulando, te motivando, te chamando e falando como é que você tá, assim, assado. Chega num momento ali que, assim, se você não entrar na sala de quem vai te motivar e falar assim, olha, eu preciso ter uma conversa porque isso não tá legal, aquilo não tá legal. Se você não for ativamente atrás... Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E você vai ficar isolado e você vai se sentir sozinho. E aí começa aquele processo de perder o brilho. Sim. Né? E aí é complicado, mas a experiência traz isso pra gente, né? Que a gente sempre fala, você é o protagonista da sua carreira, você isso, você aquilo, só que até certos cargos, que eu acho que ali no primeiro nível de gerência, eu acho que isso ainda é estimulado, né? Óbvio que você tem gestores bons e gestores ruins, né? Claro. Mas para um gestor que faz aquilo que precisa ser feito, ele vai ali cuidar de você nesse sentido. Depois disso, não. Depois disso é você com você mesmo. Então, se você tá num dia difícil, porque alguma coisa aconteceu, algum resultado não foi bom, ou porque você teve alguma questão com alguma outra área, e você não for atrás de resolver, aquilo não vai ser resolvido. Aquilo vai ficar para trás. Então, ou você esquece e vai em frente, ou você resolve, né? E eu acho que isso falta um pouco, eu vejo assim... com os meus pares de outras empresas, eu acho que as pessoas que acabam se movimentando de forma saudável,
Eu acho que tem isso muito forte. Uhum. Porque senão a gente vai muito para aquele lugar de ser, entre aspas, ali, cuidado por alguém, sabe? E na nossa, assim, num cargo Chega uma hora que executivo não já dá. não tem mais isso. Não cabe mais isso, entendeu? Mas também quando a gente tem esse nível de consciência que você tem, nem todos têm, para liderar um grupo dentro de uma área altamente pragmática dentro de uma empresa, você tem alguma estratégia, alguma ferramenta para manter teu time motivado? Sabendo que isso não acontece na maioria das vezes, né? Assim, uma coisa que eu tenho pra mim, que eu aprendi com quem já me liderou, é segurar a pressão. A gente tem que filtrar a pressão que passa, porque a pressão vem. E na minha cabeça, assim, conforme vai descendo, a pressão tem que vir menor, entendeu? Então, numa reunião com os meus pares e os meus superiores, a gente sabe que o bicho pega. Só que a gente tem casca pra isso. Uhum. Numa reunião com um fórum maior, a gente tem que filtrar. Então, eu sou a pessoa que fica incomodada quando a gente tem gerente, supervisor na reunião e alguém bate muito forte, sabe? Uhum. Eu vou lá e falo, né? Vamos tomar cuidado, porque isso, porque aquilo. Ter ali a forma de falar com quem falar e como falar. Exatamente, porque isso pode desmotivar muito a pessoa, porque às vezes a pessoa fez e aconteceu e o resultado não foi exatamente o que foi o combinado, o que era esperado pelo grupo, só que tem formas de dar esse feedback, né? Tem jeitos de falar. Então, e não é numa sala com um monte de gente. Então, acho que isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado. E quando eu vou repassar ali, quando alguma coisa não vai bem, quando eu vou repassar, eu tomo muito cuidado com o tom. E é importante, né? Porque às vezes uma palavra mal colocada já era, né? E a gente tem que saber dar a notícia, o feedback bom e ruim. Seja ele positivo ou não. Tem sim. Porque às vezes até o feedback ruim dá uns 5 minutos na pessoa para ela falar, realmente, eu preciso mudar. Sim. E é importante que ele seja dito até para ela saber. Sim. Porque não tem como saber o que não foi dito. Na hora ali, eu gosto de estimular que ela pense o que não só ela, mas a gente, como time, poderia ter feito diferente. Porque nunca é erro de uma pessoa só. Sim. Sempre né? Tem ali um conglomerado. Então, eu gosto de saber, tá? Eu sempre falo, eu acho que eu deveria ter feito isso, isso e isso. E você? Como é que você acha que deveria ser feito? E quando a gente vai dar os feedbacks para falar dos resultados bons também, eu preciso entender como é que o meu time se sente reconhecido. Porque tem gente que se sente reconhecida quando eu enfatizo que o resultado foi atingido, e tem gente que se sente reconhecida quando como aquele resultado foi atingido é mais importante. Então... É a sensibilidade de entender como que o outro vai receber a informação para se manter motivado. Ainda tem que ter... Olha só o papel de um líder. Não é só entregar ali o balanço, olha só, a reforma tributária está aqui, né? É um conjunto de coisas que vai fazer com que o negócio pare em pé, né? Sim, e sem as pessoas ele não vai parar em pé. Ele pode seguir, mas... Ele pode seguir bem, seguir rentável, seguir consistente, ou ele pode ter uns solavancos ali que talvez com a pessoa certa... sentada na cadeira certa, fluísse melhor, né? E dentro desse contexto, seja profissional ou pessoal, você tem aí em mente, ou vem alguma coisa na tua cabeça, o que seria fundamental numa virada de chave para mudar o jogo? Seja da profissão, seja de uma estrutura empresarial, que eu estou chamando de a virada de chave do bilhão, né? Uhum. Fazendo trocadilho com o nome aqui do podcast. O que poderia ser um comportamento, uma atitude, uma orientação que pode fazer toda a diferença, que pode ter feito, pode ser factual ou alguma coisa de fato, tenha feito diferença na sua vida pessoal ou profissional? Eu acho que, e aí é uma coisa que eu falo muito nas mentorias para mulheres, talvez para os homens não faça muito sentido isso, tá? Mas sabe aquele momento que você está numa reunião e tem alguma coisa acontecendo e aí você fica com aquele comichão de falar e você segura? Uhum. A gente tem que falar. A gente tem que falar. Aquilo pode mudar o rumo do projeto, aquilo pode melhorar o resultado daquele projeto. Você pode ter estudado um monte, aquela apresentação, pensado, e na hora que você vai falar, ou na hora que o seu colega está apresentando, você já fez todo o alinhamento. E aí você fala, putz, isso aqui passou e... Se não for o fórum adequado ali, acabou a reunião, você precisa levantar e falar com alguém. Porque às vezes o fórum não é adequado. Às vezes sei lá, o chefe do seu chefe tá lá, você não vai falar. Mas acabou a reunião... Toma uma atitude. Você toma uma atitude. Pode ser que a pessoa que recebe a informação não faça nada, mas pode ser que ela faça tudo,
né? E isso pensando no aspecto profissional, né? Que a gente tem muito aquilo de, não sei, não vou falar, né? Fala. O pior que pode acontecer é as pessoas não concordarem. Exatamente. Né? É isso. E eu acho que na vida pessoal, com a experiência, né? E as pessoas vão chamar de tudo quanto é nome, né? Eu acho que é uma intuição, e para mim, intuição é aquilo que você antecipa por repetição, né? Por experiências anteriores, né? Para mim não é nada divino ali. Tem gente que acredita, ok. Mas a gente sabe o que tem que fazer. E às vezes a gente não faz o que a gente sabe que tem que fazer. Ou com medo da crítica, às vezes. Com medo da crítica. Ou do julgamento. Ou do julgamento. E a gente estava falando muito disso, de redes sociais e tudo mais. Assim, aquilo não é tudo, mas também não é nada. A gente vive num momento em que, se a gente quer se projetar, tem que estar lá, mas eu não acho que tem que ir contra a sua essência. Tem que fazer o que você acredita ali, entendeu? E seguir ali o seu comichãozinho, a sua intuição. Eu acho que isso, para mim, é importante, e foi algo que eu me dei conta, não tem muito tempo, deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Que aí eu repensei algumas decisões que eu falei, se eu tivesse feito diferente, quando eu achei que deveria ter feito, eu estava mais no controle daquela decisão, né? E não de ser levada ali para caminhos que depois eu não gostei, entendeu? Não, isso é tão sério, na minha opinião, né? Que realmente é a jogada do bilhão. Porque, de repente, seja do ponto de vista fiscal, né? De alguma coisa que você está vendo, mas não é assim. E a empresa perdeu bilhões. Ou perdeu, assumiu um risco, ou você deixou de reportar um risco que vai descobrir daqui 2 anos. É aquilo. O que de pior pode acontecer? Eu gosto muito dessa frase. Mas o que de melhor poderia ter acontecido se você não tivesse feito ou tivesse feito determinada coisa, né? Sim. E te dá... William Shakespeare já falava, né? Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar por medo de tentar. Né? Eu lembro, agora não sei porque que lembrei da frase, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de dizer, né? Às vezes é um comichão, é alguma coisa, é o medo disso ou daquilo que vai fazer toda a diferença na estrutura ou mesmo na sua vida. Sim. Que vai te levar para um próximo nível ou não. Né? É muito de desenvolvimento pessoal, sei que você gosta disso, até porque você trabalha como ser humano, né? Para desenvolver a carreira, ou seja, como for. O técnico, como a gente estava falando, né? A gente pega um livro, a gente lê, a gente estuda, a gente vai. Mas tem coisa aqui dentro que demanda um pouquinho mais de tempo. É tempo, é quebrar. músculo, é treino, é isso. Tem coisa que não tem como acelerar. E dentro desse contexto, tem alguma coisa que você tenha errado, não digo um erro, alguma coisa que não tenha dado certo por alguma razão, mas foi a melhor coisa que aconteceu para outra coisa acontecer? Tem. Eu acho que tem muitas coisas. Como você falou, né? Às vezes a gente fica chateado porque aquilo ali não acontece, não sei o quê, depois você vai entender o porquê, que tem algo muito melhor, de repente. Existe, assim, alguma coisa? Eu acho que quando eu tava lá no começo de carreira, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. E aí eu fui muito criticada. Na época eu tinha um namoradinho da faculdade e ele me criticava muito porque eu já trabalhava, né, no escritório, depois na consultoria, quando eu fui para a KPMG. E ele falava assim, assim você não vai se formar nunca, assim vai ser muito difícil, vai demorar demais. E assim, a minha realidade era que o escritório e a KPMG pagavam a minha faculdade. Eu não tinha como não priorizar aquilo, porque senão eu não teria como pagar a faculdade. Então, não ia se formar. Não ia me formar. E eu viajava muito já, sempre trabalhei com indiretos. Então, tinha essa crítica que eu faltava muito. E eu aquilo mexia, eu era muito nova, enfim, aquilo mexia comigo. E a melhor coisa que eu fiz foi continuar trabalhando muito. Porque assim, eu faço o que eu gosto hoje. Conquistei coisas que para mim são muito valiosas, não em termos financeiros, mas os meus luxos hoje são viajar e pagar uma educação que eu acredito para as minhas filhas, assim. Sim. É isso. Então hoje eu consigo isso graças ao meu trabalho. E olhando para trás, se tivesse ouvido de repente, né? E agora eu tenho chance de academicamente ir para onde eu quero, eu consigo me organizar, sabe assim? Então, eu acho que tem coisas na vida que podem esperar, tem coisas que não podem. Então, eu sou muito grata que eu fiz a escolha certa ali. Mas foi um período muito difícil porque, assim, eu saía de casa, sei lá, 6 da manhã e voltava meia-noite. Isso não é saudável para ninguém. Sim. Né? Não é saudável estudar dessa forma.
Então, mas era o que tinha que ser, não tinha outra opção. Naquele momento era o que você podia fazer com as ferramentas que você tinha. Era isso, né? E aí, depois disso, eu acho que eu demorei muito para fazer algumas migrações, né? E é aquilo que eu falei, né? Quando a gente demora muito para escolher, a gente é escolhido, né? É verdade. E aí, algumas vezes que eu fui escolhida não foram legais profissionalmente. Mas eu aprendi muito. E hoje eu sinto que, principalmente para a mentoria e para as conversas que eu tenho com o meu time, esses períodos turbulentos, eles fizeram com que eu crescesse muito e tivesse muito mais empatia com as pessoas, sabe? Uhum. Sabe quando você tá com alguém ali que você vê que a pessoa não tá bem? Ela tá muito cansada, ela tá esgotada, e você fala, isso aqui é muito, mas não é tudo. Sim. Então, para um pouco, né? E eu acho que tem coisas que eu só consigo olhar e perceber porque teve uma vivência ali. Sim. Né? Eu costumo dizer que, quando eu falei, entre aspas, erros, né? Porque às vezes não é um erro ou alguma coisa que alguém tenha te dito um não. O que você tem que aprender com aquilo, né? Uhum. Hoje eu faço essa reflexão. Às vezes, nem sempre foi assim, né? Para você ter uma pessoa melhor e hoje poder ser uma mentora, daqui a pouco uma professora. Talvez se não tivesse todo aquele background, você não estivesse aqui hoje, né? Sim. Então a gente tem que ser fiel à nossa história, aos nossos erros, aos nossos acertos, né? E hoje você está aí como líder de techs numa das maiores companhias de beleza daqui do Brasil, quiçá do mundo, né? E o que você acha dessa reforma tributária? Me conta. Como técnica, não só como técnica, porque você vive no dia a dia, dentro de uma grande corporação, a gente sabe que tem uma loucura tributária, é ICMS, é ISS você não paga, mas enfim, lá tem o IPI, tem indústria, classificação fiscal, aí daqui a pouco tem apuração do lucro, e deve ter várias empresas dentro de uma holding, e por aí vai. E aí? E de repente muda tudo, e será que vai mudar? E será que não vai? Aumenta a carga, diminui, simplifica? Olha, Renata, eu sou do time do... Assim, se você convivesse comigo, você me vê em dias pessimistas, mas a maioria dos dias eu sou otimista. Os dias que eu tô os dias difíceis, que são poucos do ano, eu tô achando que tudo vai dar errado. Na minha cabeça, assim, a reforma tributária, ela é uma reforma, né? E uma reforma, ela é caótica. Então, olhando a legislação, olhando o histórico que a gente tem, pensando aí nos últimos 20 anos, que é o que eu tenho de vivência na área, eu tô otimista de que em algum momento as coisas vão melhorar. E para mim nunca fez muito sentido a gente, nos projetos ali de site location, o driver ser tributário. Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Porque para mim o driver tem que ser operacional, logístico, tem que ser onde está seu cliente, onde está seu fornecedor, onde está sua malha, onde tem disponibilidade de mão de obra, na minha cabeça, tá? E aí eu brinco, né, com um amigo meu, que ele é economista, que eu falo que agora é a vez dos economistas, porque com essa reforma a gente voltou para muitos conceitos econômicos, sim, claro. né? Então, a gente discutindo tecnicamente como é que ia ser, como é que vai ficar o projeto, o programa e etc. E aí eu brinco, eu falo, mas você não é economista? Agora é sua vez. Agora é a hora. Agora não a parte legal é importante, mas a parte econômica... Sempre foi, na verdade, sempre foi, mas agora ela tá muito latente ali, né? Então, eu tô, assim, animada. Muito trabalho, bastante trabalho. E vocês já estão se preparando para ela, né? Já há algum tempo, eu imagino. Já. Não tanto tempo, né? Mas a gente já tá no nosso programa, né? Enfim, a gente nem chama de projeto, chama de programa, porque é uma transformação. E eu gosto de projeto, né? Então, eu sempre fico muito feliz. Quando eu entrei na Vela, eu entrei para estruturar a área e foi logo depois do carve-out, né? Quando a gente saiu do grupo que a gente fazia parte. Então, a gente passou por uma grande mudança, agora mais uma grande mudança, né? Então, eu tô animada, eu acho que a gente vai ter aí muito trabalho e muita confusão e reforma, enfim, né? Quem tem um gap aí que há quem diga que é pequeno, há quem diga que é muito grande, 2 sistemas juntos, na minha opinião, a gente vai ter um aumento de carga. Eu acho que a gente vai ter aumento de carga, né? e talvez globalmente não tenha esse aumento, se a gente olhar todos os setores, né, na visão do governo, mas a gente vai ter aumento de carga para alguns setores, sim. Para alguns setores eu tenho certeza, e até para aqueles que talvez não tenha tanta, vai ter.
E vai ter temporariamente ali, pelo menos um aumento de custo de operação, porque Pronto. tem muita coisa para ser estruturada, né? E Até os sistemas, Sim, né? sim. Todo o sistema interno readequado. Sim. E ficar no híbrido durante um tempo, até 100% chegar Sim. à realidade nova. E Então, tem tudo- outras migrações acontecendo sistemicamente, né? Tem muita coisa acontecendo além da reforma. E não tem como atrasar uma coisa ou outra, né? A gente não tem como... Enfim, vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. E para mim é como se fosse reformar a casa morando. E aí Mas você vai é ter isso que reformar mesmo. quantos banheiros você tem em casa? Vai reformar quantos de uma vez? É isso, vai ter empresa que tem 2... Tô fazendo uma analogia bem, enfim. Vai ter empresa que tem 2 banheiros em casa e vai ter que deixar um para ser usado pela família inteira. Então vai ser desagradável, assim, né? Vai ser bem desagradável. Toda mudança gera desconforto. A verdade Sim. seja dito, seja por bem ou por mal, né? Sim. Mas aqui quando a gente mexe no bolso, Sim. né, olhando para o empresário, que não é o vilão, é o que paga a conta no final do dia, na minha Sim. opinião, tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade. Porque ter a maior IVA do mundo sem ter a entrega que se espera de uma potência também não é a solução, né? E eu acho que aí a gente tem que também classificar um pouco, né? Porque é um mundo muito grande, né? Sim. Quando a gente olha para as empresas, né? A cadeia ali de fornecimento e para todos os setores é assim. A gente tem os pequenos, médios, os grandes, tem as empresas mais estruturadas que vão conseguir alocar orçamento para isso. Tem o empresário lá de médio, pequeno porte, que ele vai sofrer muito. Vai sofrer muito, e eu acho que isso... E se você for olhar, é a grande maioria. Né? Quando você pega também a impossibilidade de um crédito de uma empresa do Simples Nacional, eu não sei, é aquilo. Dentro de uma estrutura, você compra de vários nichos. Até que ponto tá olhando realmente para quem devia olhar? Eu fico me perguntando isso, né? Já que você falou sobre isso. Será que não vai ter que ter uma forçação de barra para crescer quando você não tem ainda a estrutura do crescimento? Ou você perde clientes? Ou vai falir. E se você falha, mais gente na rua, aí você... Não, começa um ciclo. É por isso que eu falo que às vezes fico me perguntando, não é ser pessimista, é tentar olhar dentro do possível, mais imparcial possível, e olhar para o fato. O fato tá ali. E assim, é uma reforma e é uma reforma longa, a gente vai ter ainda alguns anos, e eu tenho falado muito assim, para quem está começando, né, na carreira, que o que a gente conhece, né, de carreira tributária dos últimos 20 anos aí é diferente dos próximos 10, entendeu? Provavelmente. Então não adianta hoje, assim, isso eu já tenho falado há alguns anos, né? Não dá para você ser só especialista em direto, só em indiretos, você tem que conhecer negócio, tem que conhecer sistema tributário, tem que conhecer transfer price, você tem que conhecer outras coisas. Porque a gente vai ficar obsoleto muito rápido. Então a gente precisa... Ainda mais com a tecnologia. Se a gente for olhar também as inteligências artificiais... que faz as coisas em segundos que a gente fazia, sei lá, semanas na mão, lá na planilha, não sei o quê. Hoje você bota um negocinho, daqui a pouco, em, sei lá, um dia, tá tudo ali. Eu não digo tudo, mas boa parte ali do trabalho. Eu fazia auditoria no bloco 14 colunas, Renata. A gente colava o balancete e ia ticando. Eu sou da época dos livros, não tinha nem internet, não. Ia ticando. As notas fiscais eram na impressora matricial. Era então, nota literalmente, né? Literalmente. Palpável. Então, para fazer... Hoje em dia a gente coloca tudo numa ferramenta e faz um teste. Já sai o resultado. Então, eu acho que esse movimento vai cada vez acontecer mais. E eu acho muito bom Isso pra gente. Bom. Porque a gente fica mais analítico, a gente aprende a lidar com dados. Quando começou essa questão do SPED e tudo mais, teve uma virada de chave. Hoje em dia a gente consegue tirar dados que a gente usa para muita coisa dos livros fiscais, entendeu? Então... É aquela adaptação que foi naquele momento, todo mundo reclamou também. E agora tá indo bom. Eu amo que tem SPED hoje. E vai ficar melhor ainda. Acho que tecnologicamente, até por questão da simplificação, se a gente pega 27 estados, substituição tributária, não sei o que, coloca numa forma só, realmente nesse ponto eu dou a mão palmatória. Se de fato isso acontecer, me parece que vai ter sim uma simplificação. Mas até que ponto a simplificação ela é bem-vinda quando a gente analisa um aumento de carga? Sim. E de quanto esse aumento de carga individualmente para os setores ou para o empresário. Sim. Porque se a gente está falando da reforma do consumo, que é só isso que a gente fala nesse momento, o aumento de carga repercute no preço. E quem vai arcar com isso é quem compra. Sim. Seja o pobre, o rico, o milionário, seja quem for, vai comprar a mesma garrafa d'água na esquina.
E aí não tem o que fazer, né? É claro que alguns produtos vão ter benefício, não digo benefício, né? Redução de alíquota, sem contar os benefícios que, ao que parece, vão acabar. Como é que você enxerga isso? Ainda mais o produto, beleza, tem alguns, não digo, dependendo da área, como você falou, o site location. Sim, e a gente tá na monofasia, né? Isso. Você já tem uma tributação bem específica. Eu sempre fui uma defensora de que o site location deveria olhar para o negócio e não para a parte tributária. E agora a gente vai ter que ver o que faz. A gente, eu tô falando não a gente. Não, a companhia, enfim. Não, os nem negócios a em companhia, si. a gente como mercado mesmo, né? Verdade. Como é que faz com essa malha logística que a gente tem hoje, né? Porque a malha logística que a gente tem hoje, ela foi E é cara. configurada para os benefícios que a gente tem. É isso. Ela vai parar em pé? Na minha cabeça, deveria parar em pé. Né? Ou vão se criar novas modalidades. Sim. Porque é um país rodoviário, Sim. aí tem o diesel, é a gasolina, aí é caro. Sim. Aí eu acho que é uma oportunidade, que assim, da mesma forma que quando a gente olha para o micro, um momento de transformação, né, de negócios, e a gente já passou por outros momentos desse, para o macro também. Sim. Então, talvez eu fique mais animada também, porque por essa coisa sempre gostei muito desses projetos e de olhar como um todo, talvez eu fique mais animada porque isso vai acontecer agora com um viés que eu gostaria que tivesse sido há muitos anos atrás, entendeu? Com o que eu acreditava. Mas eu acho que, assim, a gente vai saber vivendo. Não tenha dúvida, né? É um cenário desafiador. Eu brinco, não é pessimista, a gente tem que antever para evitar um problema futuro. Sim, sim. Né? Como cidadã, eu fico um pouco aborrecida porque essa carga repercute não só em quem tem, mas quem tem não tem e acha que não paga nada. Por mais que seja mais transparente, como eu já até conversei com outro colega, mas será que vai? Será que realmente vai ser por fora? Não, vai ter que ter um processo educacional, essa clareza? né? Não tenha dúvida. Eu até acho que estou achando maravilhoso ter esse processo. Deixar por fora o que é produto, o que não sei o quê, até para trazer na própria população o pertencimento de que todo mundo é responsável pelo pagamento todo. Sim, sim. E todo mundo é onerado ali no final das contas. Eu e acho saber que quanto. De quanto que a gente está falando para achar que a tributação não é só um imposto de renda, eu sou isento, então eu não pago tributo. E não é bem assim que a banda toca, né? A gente tem um dos países cuja carga sobre consumo é uma das maiores. A da renda não é tão alta. Tudo bem que teremos a reforma da renda, mas aumentar consumo e renda também não sei se é a melhor solução. Enfim, aí também a gente vai entrar numa seara que não nos diz respeito até, não é escolha, não foi minha nem sua. Sim. Isso vem aí dos governos, não é de hoje também não é do governo A nem do B. E na minha cabeça a reforma tem que acontecer. A gente já discute isso há muito tempo e ela agora tá ali, né? Concordo. Realmente, eu lembro que na faculdade, né, me formei em 2000, eu achava que eu não fosse ver reforma tributária nessa vida. Porque fala, nunca acontece, né? Então isso aí vai ficar pro próximo. Que mudou, pronto, né? Uma aí depois coisinha outra tem. Aí depois importação veio e não era uma coisa que simplificava, não, né? Cada vez só criando pior. Mais, aí é benefício, é regime especial, aí é mais burocracia. Tese nova, não continuidade plena, um monte de incondicionalidade, aí mais ação e mais não sei o quê. Para trabalho, ok, mas para operação a gente tem que olhar para os dois lados da moeda, né? E aquilo, como modelo econômico, também não faz sentido, se você for pensar. Esse tanto de litígio que a gente tem. E uma das coisas que até, como você trabalha numa empresa multinacional, tudo bem que eles já estão inseridos dentro do cronograma. A instabilidade, um poder judiciário que às vezes um dia de um jeito, outro dia do outro. E tem um monte de situações outras que acabam repercutindo na própria... não digo nem na legislação propriamente dita, mas na instabilidade, não só política às vezes, ou mesmo judiciária, legislativa. E aí é aquele balaio de gato que, se a gente for olhar, você nem vem pra cá, né? Porque eu acho que problema todo mundo tem. Sim, o Brasil não é exclusivo. Tem os nossos. Sim. Tem, e assim, como a gente estava até conversando, né? A gente tem uma amplitude aí continental. Então, quem está aqui operando aqui e com produtos sendo consumidos aqui, sabe o quanto se vende aqui. É muita coisa. Então, tem os problemas, tem a questão da insegurança jurídica, que a gente discute desde sempre, né? Sim. Mas é um país muito bom de fazer negócio. Não é um país enorme. Da oportunidade. A gente fala independente da área fiscal, né? A gente que trabalha com o mercado de investimento, tipo, é bom investir fora por uma previsibilidade, uma certa segurança.
Mas aqui dentro você também faz dinheiro se souber buscar o local adequado, conhecimento certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Não só aqui no tributo, mas também no imobiliário, seja onde for. Sim, né? com Que é certeza. aquele mix, sempre aqueles três, né? Conhecimento, pessoas e lugares. Pelo menos para mim isso faz muito sentido. Sim. Para sair do lugar. Então você, na tua opinião, o tributário, eu acho que eu já imagino qual vai ser, não é um custo, né? É um investimento. Conhecer o tributo dentro da corporação. Não, para mim é um investimento. Para mim não é nem questão de investimento. Para mim é algo que você não tem como... Não é uma escolha. É uma necessidade, não é um luxo, né? Não, é uma demanda. Você precisa saber o que acontece dentro da sua empresa. E não necessariamente no número, né? Como Não, a gente viu, é na compra e venda, é nas escolhas, é como que você vai comprar, como é que você vai produzir, tudo, você trabalha com indústria, você tem muita classificação. É assim, não é uma escolha, é uma demanda, é um requerimento ali que você tem que cumprir, não tem como. Você precisa saber o que está acontecendo, precisa ter alguém te assessorando, se não é seu time interno, é seu time externo, precisa ter. Você lembra, assim, de algum exemplo que o tributário foi o diferencial na tomada de alguma decisão? Bom, além do site location que a gente falou um monte, deixa eu pensar. Os benefícios não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Tem sim, tem isso, enfim, na minha vivência desde a consultoria, tá? Quando a gente fala, infelizmente, quando a gente fala de risco, aquelas operações, sabe, que o negócio vem, nossa, tem isso aqui que a gente quer mudar, vai ser fantástico, assim, assado. Aí a gente olha e fala, putz, mas não para em pé. Tem esse risco, aquele outro, e nananã, e aí é a tal da notícia ruim que a gente tem que dar. E aí, o lado bom de conhecer muito o negócio, né, que a gente acaba tendo mais isso quando a gente está na indústria. Na consultoria a gente tem essa imersão, mas eu acho que eu que tive dos dois lados é bem diferente. Eu acho que na indústria a gente consegue propor alternativas viáveis, assim. Putz, não dá pra gente fazer exatamente do jeito que o business quer, mas a gente consegue fazer uma adaptação aqui para que a gente não fique no risco e a gente consiga implementar isso. E aí é algo que normalmente é para atender o cliente, é para atender uma demanda, é para melhorar a malha. Tem outras necessidades ali do negócio, só que tem que passar pela gente e a gente tem... Infelizmente tem a caneta do veto ali às vezes. Mas porque... é aquilo, né? De repente, pelo menos você dá a solução. Tem gente que você fala não e não é bem assim, Eu sempre penso em dar a solução, porque eu fico pensando muito assim, quando a gente pensa no negócio... tem que viabilizar, talvez não daquela forma, de uma outra, e de repente é aquele que talvez o cara não pensou, que é muito melhor até do que ele imaginou, que vai gerar um proveito e nisso vai economizar ou vai evitar um risco. Ou vai economizar, evitar um risco, ou vai atender o cliente mais rápido, ou vai melhorar a qualidade do produto... ou vai evitar algum risco, sei lá, regulatório. Tem N situações ali. Então, eu acho que isso da gente ter ali a caneta do veto, mas pensando que a gente sempre tem que propor alguma alternativa, sempre. É o que eu falo, né? Que a gente trabalha com várias empresas não tão grandes quanto, né? E o quanto é importante o olhar preventivo, né? Não só quando chega um auto, ou quando chega uma notificação, ou de repente, sei lá, um valor que você esqueceu de pagar, ou uma maquiagem contábil. Crescimento gera dor. Sim. Senão você ficava lá na zona de conforto, nem abrir empresa. Então, quanto é importante para o empresário olhar para aquilo ali com responsabilidade. Não como custo, mas como investimento. Que uma empresa grande, obviamente, que ela já está dentro desse contexto. Mas o médio, aquele que está já naquela gordura, não sou pequeno, não sou grande, mas estou aqui. E paga muito imposto, né? E às vezes até desnecessário, que uma pequena... Não, às vezes reestruturação. Tem amigos ou família que vem com alguma dúvida e tal. E aí eu fico olhando, eu falo, putz, né, tá aqui, tá no presumido, estourou o faturamento, vai sair. Quando eu vou olhar, eu falo, nossa, mas tanto... E eu fico... E às vezes é mais difícil para uma empresa média que tá ali... A gente tem muita... Pensando ali como cidadã, como você comentou, tem muita empresa nesse meio ali... E às vezes é difícil propor alguma coisa para de fato melhorar, para viabilizar, porque... Não é fácil, né? Não é fácil. É desafiador, mas a gente gosta, né? Assim, e você mais ainda, que você é mulher, de fibra, conhece, e para chegar até aí, talvez pelo sexo ou não, se foi desafiador ou não,
A gente sabe que eu tô falando por mim também, que é um meio tributário, já é muito masculinizado, não estou dizendo as outras áreas, mas o nosso eu sei que é, e a gente precisa se provar algumas vezes, às vezes, para ocupar alguns cargos como o seu, e outros que eu já vivi também. O que te faz persistir, conquistar, como até um conselho ou uma orientação para outras mulheres que estão nos assistindo, né? Porque às vezes a gente esquece de quem a gente é, como a gente trouxe, e sem querer, não é para mim, ou é um meio masculino demais. Mas a gente se desafia e a gente quer chegar. E dentro desse contexto, qual é a tua fórmula para se manter confiante, conseguir mais ainda? Eu repito para mim mesma que eu não tenho alternativa. É um lugar que me pertence, não é um lugar que eu não posso estar, entendeu? Então, se eu quero estar lá, eu não tenho alternativa. Então, eu vou fazer acontecer. E sim, é mais difícil pra gente. Eu falo, isso faz tempo que não acontece, ainda bem. Mas eu falo nas mentorias bastante isso. Tem algumas situações em que a gente tem que escolher ali se a gente vai ser ouvida ou se a gente vai passar a mensagem por um intérprete, que é um homem, normalmente. E aí tem que escolher as batalhas. Né? Às vezes, para a gente ser ouvida, a gente precisa, infelizmente... De um intermediário, de um intermediário. Então, faça suas alianças, entenda seu ambiente. É um olhar com estratégia e com intencionalidade, né? Aos poucos, com maturidade, você vai entendendo o jogo. Vai entendendo o jogo. E assim, hoje em dia, diferente do que era há 15 anos atrás, eu acho que é muito mais... eu acho que o mundo corporativo ele está muito mais preparado para entender que a gente está no lugar onde a gente tem que estar. Que não tem nada de errado. Né? Entendeu? É isso. Só que na vida real a gente sabe que ainda... Não é bem assim. Né, ainda a gente ganha 30% menos, ainda os cargos de liderança não estão com a gente. E aí, por isso que eu falo que eu tô muito feliz onde eu tô, porque eu vivo uma realidade fora da curva. Né? Hoje, na Vela... 55% da diretoria é mulher, né? É por estatuto ou aconteceu? Aconteceu, não organicamente. Aconteceu porque escolhas foram feitas confiando na capacidade das pessoas, né? A gente vive isso, né? E quando a gente olha na liderança como um todo, esse número aumenta, né? Então, é uma empresa que eu olho e eu vejo uma liderança feminina. É uma empresa que o nosso presidente hoje, ele é um homem, só que ele é letrado para a questão de gênero. A gente tem muitos desafios, obviamente, mas é um ambiente que, infelizmente, é privilegiado, porque eu sei que o mundo não é assim, né? Sim. Mas que é um bom exemplo de política ali, de diversidade que funciona, né? E eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. Eu tenho, enfim, colegas incríveis, mulheres incríveis que estão em posições de sociedade em Big Four, sociedade em história de advocacia, empresárias. Eu só tenho exemplos bons, assim. E eu acho que um pouco não, acho que a maior, assim, sensação de gratidão que eu tenho nas mentorias é quando eu consigo despertar isso nas minhas clientes ali, a pessoa chega insegura, ai, putz, eu tô assim nesse cargo, assim assado, eu olho e falo, não, já tá na hora de uma promoção, já pediu a promoção? Já conversou sobre aumento? Já olhou sua cadeira? Já olhou seu escopo? E aí, depois de algumas conversas, a pessoa consegue, entendeu? E isso me dá assim, eu falo, gente, se eu pudesse fazer só fazer isso, e não é nenhuma ajuda, é colocar a pessoa num lugar onde ela pode estar, entendeu? Ela merece. E se eu tiver que ensinar ela a pedir aumento, eu vou ensinar, não tem problema nenhum. Se eu tiver que ensinar a pedir promoção, eu vou ensinar. Quando a gente sabe quem a gente é, ó, que veio, em que posição está, te dá segurança. Sim. Acho que é um pouco disso, né? Para ir atrás daquilo que você não está pedindo favor. Não, né? Não, nada do que está ali e fazer valer e se fazer ver. Só que é aquela história do medo. Aí começa aquilo tudo que a gente já falou. E, enfim, e aquilo, né? Não levar pro pessoal, né? Não. O mundo, ele existe de um jeito, as coisas não são perfeitas e a gente vai conseguir ficar feliz ou triste. É isso. E não levar pro pessoal. E para você ser essa pessoa com toda essa garra, teve alguém que te inspirou?
Além de todos os percalços, você já contou um pouco da tua história que te fez ser, porque as coisas nos faz ser quem a gente é. Mas às vezes existem pessoas que a gente se espelha, ou um ente familiar, ou um ídolo, não sei. Tem alguém que você lembra que você olha de vez em quando, quer modelar para ser essa mulher de fibra que você é? Não tem alguém, mas tem as mulheres que fazem parte da minha vida hoje e que eu já conheci, talvez eu não conviva mais, enfim. Mas eu sempre me inspirei, por isso que eu falo que é um privilégio, né? Eu tive muitas gestoras mulheres e numa época que não tinha, a gente não falava abertamente dessas questões, né? Era meio velado, porque se você falasse, você era vista como vítima. Então a gente não podia falar. Não que hoje não seja mais assim, mas a gente tem elementos e tem sempre, a gente consegue combater esse discurso. Mas eu sempre tive muitas mulheres ao meu lado me inspirando. Muitas, assim. Amigas, família. Na minha família tem de tudo. Tem mãe solo, tem mulher que não quis ter filho, tem de um tudo ali. E entre as minhas amigas também. Eu tenho, assim, amigas muito próximas que não são mães e que são amigas maravilhosas, inclusive de me ajudar com as minhas filhas. Então, eu acho que são as várias mulheres aí que eu me inspiro. Isso é importante, né? Porque tem alguns que têm dentro de casa, outros têm... Porque é bom a gente ter. Quando a gente não sabe o que é, qualquer coisa que nos oferece, a gente pega. Então, sim. Quando a gente tem um pouquinho desse filtro de ter alguém além... Para quem tem, maravilha, mas nem todo mundo tem essa privilégio de ter uma mãe, de ter um pai, enfim, que é mais presente, ou que tem... Então, a gente busca nas pessoas, mulheres que você conviveu, que te faz ser o que você é e que você ainda pode ser, né? Porque, afinal de contas, você é muito jovem, tem muita vida para viver. Sim. Tem as meninas ainda que têm um bom caminho aí para percorrer, muito planejamento tributário para fazer. Eu quero fazer um planejamento ali patrimonial em algum momento, calma, entendeu? Eu vou te ajudar quero nisso. Chegar Vamos ali, lá. quando acabar de pagar essa escola aí, quero fazer um planejamento patrimonial. Antes disso, porque eu costumo dizer que não existe uma única forma de ganhar dinheiro. Eu acho que você já entendeu isso. Já. Não é só como consultora, você tem o braço de uma mentoria... Está estudando antropologia, não sei onde isso vai dar. Vou estar aí perto para entender. Porque numa dessas, quem sabe, não tem outros modelos de negócio. Não, isso eu aprendi. A gente não tem que colocar nossa energia numa coisa só. A gente tem que ter espaço. Nem que seja um hobby que te dê R$0. Mas a gente tem que ter energia para fazer outra coisa. Você falou, como você ouviu lá atrás, eu também ouvi, né? Que para ser alguém na vida, você tem que trabalhar duro, você tem que fazer uma profissão assim, assada. É parecido. E hoje, é claro que eu faço, sou formada em Direito, eu ganho dinheiro com um tributário, mas... Existem outras formas, o que botou muito... Enfim, que a formação do meu patrimônio foi só vivendo do direito, né? Foi diversificando nosso portfólio e entender que estar nos lugares certos com as pessoas certas podem exponencializar todo um conhecimento prévio que você tem. E a gente fez um exercício bastante interessante aqui, né? Já caminhando para o fim, eu sei que está gostoso, eu conversaria contigo muito mais. Gostei. E tenho certeza que isso vai acontecer em outros momentos. Mas você foi lá atrás... Quando você começou a sua vida, buscando todo o aparato para se formar, que não foi fácil, apesar de você ter nascido num ambiente de classe média, correu atrás, fez acontecer, porque não adianta falar, né? Falar é fácil, querer também, fazer que são elas. E chegou até aqui. Se você pudesse voltar lá e falar com a Marina lá de trás, quando ela estava entrando na faculdade, qual era o conselho? A orientação? Alguma coisa que você falaria para motivar, para não parar, para continuar, para seguir, que a coisa pode acontecer? Eu acho que eu falaria calma, vai dar tudo certo, não tem um caminho só, é uma maratona, tudo bem parar um pouco, tudo bem correr um pouco mais rápido, mas confia no processo. Normalmente quem faz muitas coisas tem um perfil mais ansioso, né? Toda a minha ansiedade ela é direcionada para 50 mil coisas que eu faço. Só que hoje eu me vejo mais saudável. Agora com 20 e poucos anos, eu era um caos. Então eu falaria que dá para ir mais devagar.
Às vezes você vai fazer uma coisa, vai correr um tiro de 100 metros ali, mas você poderia fazer Se preservar um pouco mais. Eu falaria isso. Mas acho que isso é geracional também, Renata. Também pode, né? Que a gente vive uma... A gente viveu num... eu acho que a geração de agora é diferente e tem gente que reclama da geração de agora. Eu não reclamo, não. Eu acho que eles têm muita coisa para ensinar a gente, inclusive isso de desacelerar, talvez. Desacelerar, né? Eu acho que a gente veio de um intergerações aí muito... Aquela coisa... tem que trabalhar um monte para juntar dinheiro e se aposentar. Não, eu quero usufruir do meu patrimônio agora. Não preciso me aposentar para poder usufruir de alguma coisa. Eu preciso ali fazer escolhas equilibradas para que eu consiga... confrontar o equilíbrio. O equilíbrio, né? E a Marina está aqui, hoje multifacetária, fazendo antropologia, mentora de mulheres, head de uma das maiores companhias de beleza do país. Mas não acabou, né? Tem muita coisa para viver ainda. E se você pudesse dar um salto pro futuro agora? Daqui a 10, 15 anos. Quem sabe dando aula numa faculdade, ou fazendo projetos de outra natureza, ou só orientando mulheres. Quem sabe cumprindo seu papel no Tex, ou continuando, não sei qual é o seu desejo. Mas se você pudesse dar esse salto imaginativo rápido agora, depois você faz isso com mais calma. Lá atrás, e chegasse agora para cá. Foi lá, viu o que você fez, o que você precisou fazer para chegar, só que a gente voltou para 2025. Qual era o conselho que o seu eu do futuro daria para Marina do agora? Cuidar da parte física. Olha, eu não sei a sua idade, Renata, mas assim, eu fiz 40 no passado, faço 41 daqui a pouco, e assim, é uma mudança tremenda. E eu brinco, né? Quando eu tava fazendo personal, qual que é o seu objetivo? Sobreviver. Eu quero chegar com 80 anos, tomando um vinho, viajando sozinha, caminhando. Eu quero ter qualidade de vida. Só que se eu deixar pra malhar com 75 anos, isso não vai acontecer, entendeu? O músculo não vai ser fabricado. Não vai ser fabricado. Então, eu diria isso. Isso é uma coisa que eu preciso... Tô atrasada. Preciso cuidar da parte física. Então, já sabe o que você tem que fazer, Já né? sei. Obrigada, Marina, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua energia de poder dedicar esse tempo para poder aqui conversar com a gente, da sua história, do seu know-how, dos seus sonhos e tudo aquilo que você ainda veio fazer nessa terra. Te agradeço demais por esses momentos e espero poder conversar mais sobre vida, sobre profissão, seja lá o que Deus nos permita fazer ao longo da vida. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pelo convite, foi um ótimo papo, parabéns aí pelo projeto, estou ansiosa para assistir todos os episódios e que você tenha outros convidados, outras convidadas aí para bater um papo, que tenho certeza que vai ser muito bacana te prestigiar. Muito obrigada. E, gente, a gente termina aqui mais um episódio do Billioncast, quando a gente traz histórias de gente real, que vive a vida como ela é. E se você chegou até aqui, você já aprendeu que para ser igual aos grandes, você precisa pensar como eles. Até o próximo episódio.